Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouco hoje sobre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. É óbvio que eu foco nas questões municipais, mas serve para todos os fundos de direitos da criança e do adolescente, no âmbito municipal, estadual ou mesmo federal. O fundo também geralmente é chamado de Fundo para a Infância e Adolescência, dependendo da região que você está e o tempo que você está atuando com a questão, talvez você conheça mais como FIA. Aqui quem fala é o professor Deonério, alguns já me conhecem, graças a Deus. Quem está me conhecendo agora, eu realizo capacitações para conselheiros de direitos e conselheiros tutelares, também algumas capacitações na área para os conselhos da assistência social e beneficiários da assistência social. Minha graduação é em economia e tenho a pós-graduação em controladoria governamental e administração de recursos humanos. Em março de 2016, completei 13 anos como palestrante, professor, consultor sobre assuntos referentes ao ECA, além de realizar palestras motivacionais em empresas, ONGs e outros órgãos e associações, tá bom? Peço que vocês entrem aqui no site ecacapacita.com.br e deem uma olhada nas matérias que nós publicamos lá. Ultimamente tenho colocado mais notícias e matérias aqui na página do Facebook, eca.capacita. Vocês também podem dar uma olhada lá nas matérias. Bom, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente está previsto na Lei Federal 8.069, o ECA. Todo e qualquer fundo público está amparado na Constituição e nas leis brasileiras. Então nós temos na Constituição Federal de 1988, no artigo 165, parágrafo 9º, que está estabelecendo algumas prerrogativas sobre fundos especiais ou fundos de despesa. Ela é amparada e todo fundo tem sua diretriz estabelecida, por enquanto, ainda, através da Lei Federal 4.320 de 64, pois ainda não temos uma nova lei. Uma hora vai surgir e vai acabar substituindo a 4.320. O ECA também fala sobre o fundo, mais especificamente sobre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em seus artigos 88, 154, 214 e, mais especificamente, no 260. A Lei Federal 8666, também conhecida como Lei de Licitações, fala sobre o assunto, disciplina os fundos e, é óbvio, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Lei Complementar 101 de 2000. Quando um fundo é instituído, ele fica totalmente vinculado a uma finalidade específica, ou seja, não é lícito constituir um fundo para atender a toda e qualquer demanda, apenas a uma demanda específica, conforme reza aqui a Lei 4.320, no seu artigo 71, que cita o seguinte: constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação, que a própria lei que cria o fundo poderá estabelecer. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deve atender especificamente, não liguem aqui pela falta da letra, especificamente a demanda exigida ou necessária para a garantia da proteção integral desse público, viabilizando, na medida do possível, as garantias que encontramos no artigo 4º do Estatuto. E o que diz o artigo 4º do Estatuto? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É para isso que nós trabalhamos no sistema de garantia dos direitos,
para assegurar com absoluta prioridade a efetivação desses direitos. O que mais diz o artigo 4º, lá no seu parágrafo único? Ele estabelece ou esclarece para nós que quando se fala em garantia de prioridade, o que nós devemos entender? Primazia de receber proteção e socorro, precedência do atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, e o que vai dizer respeito também a nós, de certa forma, nesta palestra hoje, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ao falarmos em destinação privilegiada de recursos públicos, não estamos falando do fundo propriamente, estamos falando dos recursos orçamentários que atendem o artigo 4º do ECA. Então, todos aqueles direitos, eles devem estar previstos no orçamento público aí do seu município, de sua região, de seu estado, para que haja efetividade na garantia dos direitos. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando alcança os patamares de arrecadação que lhe é possível, subsidia, amplia, inicia, promove as ações em prol do interesse maior da criança e do adolescente. Mas tenhamos em mente que a garantia dos direitos é estabelecida no orçamento. O fundo representa um plus que valoriza e permite ações pontuais. E isso precisa ficar bem claro. Além das leis citadas anteriormente, não podemos esquecer da legislação local, do município, do Estado ou da União, que também regulam mais diretamente a funcionalidade de seus fundos, lembrando uma lei para cada fundo criado. Convém que toda a legislação referente aos direitos de crianças e adolescentes sejam as mais abrangentes possíveis, garantindo direitos e evitando maiores burocracias, além das já existentes. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma concentração de recursos provenientes de várias fontes que se destina à promoção, defesa e garantia dos direitos desses cidadãos. O responsável por dizer como serão aplicados os recursos do fundo é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, o seu plenário, os seus conselheiros reunidos ali em plenária é quem decidem. Quem executa as decisões financeiras que foram emanadas ali no plenário do Conselho é o financeiro da pasta a qual o Conselho está vinculado. Ou seja, se estiver vinculado ao gabinete, então é o financeiro do gabinete. Se estiver vinculado a uma das secretarias, então é o financeiro daquela secretaria quem executa o que foi determinado, porque já foi estabelecido as metas e a aplicação dos recursos pelo Conselho. Todo e qualquer recurso recebido, transferido ou pago pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ser registrado e devidamente contabilizado pelo município, pelo Estado ou União. O Conselho tem o dever ético, moral e legal de prestar contas à sociedade de como foram investidos os recursos do fundo e quais foram os resultados alcançados. O Conselho deve elaborar um plano de ação que vai envolver não só as suas ações do Conselho em si, ou seja, aquela questão das reuniões ordinárias ou extraordinárias. Não é só isso. É de tudo que envolve a garantia dos direitos, principalmente na efetivação dos serviços que estão garantidos no orçamento. E também vai elaborar um plano de aplicação dos recursos do fundo. Este último deverá ser submetido pelo Executivo, ou seja, fazem o plano de aplicação, entregam ao Executivo, o Executivo submete, junto com seus outros elementos de orçamento, a apreciação do Poder Legislativo para que as diretrizes e prioridades constem do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.
Isso é necessário. Também, cabe ainda ao Conselho estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos, acompanhar os resultados financeiros do fundo, fiscalizar e avaliar a execução, desempenho e os programas desenvolvidos com os recursos do fundo, entre outras ações pertinentes, ao qual o Conselho tem sempre que estar de olho e buscar ou requisitar as informações devidas. Quais as fontes dos recursos do fundo? O orçamento é a primeira fonte, seja municipal, estadual ou federal. Também multas e penalidades aplicadas pelos juízes das varas da infância e da juventude. Os convênios, todos que forem assinados. Também as transferências entre governos e fundos, as aplicações financeiras e também os recursos destinados via pessoas jurídicas ou físicas, além da doação internacional que pode ser conseguida e alguns conselhos conseguem isto. O fundo pode realizar campanhas para receber recursos materiais ou financeiros, ou seja, bens ou espécie. Em bens ou em espécie, tá bom? A maior fonte de recursos para o fundo vem através do incentivo fiscal, também previsto na Lei 8.069, o ECA, está estabelecido lá no artigo 260. Ou seja, as pessoas e empresas que pagam o imposto de renda e que declaram com base no formulário completo ou apuram o seu imposto através do lucro real, ficam autorizadas a destinar uma parte do imposto devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. As empresas podem destinar até 1% do seu imposto devido, e as pessoas físicas podem destinar até 6% do seu imposto devido. E para que servem os recursos do fundo? Para programas, campanhas e projetos que atendam crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados, incentivo à guarda e atenção à primeira infância, promoção à convivência familiar e comunitária, estudos e diagnósticos vários, formação de pessoal do sistema de garantia, os cursos, capacitações e outros eventos e campanhas, divulgação dos direitos da criança e do adolescente, reordenamento institucional, entre outros que nós falamos também durante as capacitações. Quem fiscaliza a aplicação dos recursos do fundo? Os conselheiros, é óbvio, em primeiro lugar, têm que ser os mais interessados em fiscalizar, acompanhar tudo que diz respeito aos recursos do fundo. Também todos os contribuintes, principalmente aqueles que destinaram recursos aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, a comunidade em geral como um todo, o Tribunal de Contas, é óbvio, até pela legalidade, e o Ministério Público para verificar a sabedoria e a prudência como esses recursos estão sendo aplicados, tá bom? Tudo isso faz parte das capacitações que ministro. Essas capacitações falam sobre o orçamento público e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho, ou todos os seus conselheiros de direitos, têm que saber lidar com o fundo. Onde estão os recursos, como aplicar os recursos, para não ficarem travados ou para se não deixarem conduzir, porque, na verdade, quem conduz e direciona são os próprios conselheiros através de suas deliberações. A efetividade do Estatuto depende do bom conhecimento, atuação e vontade de seus conselheiros. Por isso é necessário conhecer quais os assuntos que nós abordamos nessa capacitação. Como funciona o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, orçamento público, como é que nós acompanhamos, como é feita a gestão dos recursos, o incentivo fiscal e a campanha de captação, destinação ao fundo em geral ou a projetos específicos? Como fazer? O que dá mais resultado?
Plano de aplicação dos recursos, falamos sobre isso. E o orçamento criança, o que é? Como nós apuramos? Até para observar se há realmente prioridade no atendimento quando nós olhamos no orçamento municipal, estadual ou federal. O público-alvo são todos vocês que estão me ouvindo, principalmente os conselheiros dos direitos, tá? Eu falo CMDCA com foco no município, mas podem ser também os conselheiros estaduais, também conselheiros da assistência social, conselheiros tutelares, os ou as assistentes sociais em si, principalmente os que atuam em CRAS, CREAS, na saúde e outros órgãos, todos os conselheiros de direitos humanos, têm tido alguma participação de adolescentes, principalmente aqueles que já participaram de conferências e assim por diante. Caso o conselho, na época que nós estivermos realizando a capacitação aí em seu município, queira aproveitar a presença do palestrante, pode ser promovido um evento na noite anterior ou na mesma noite, geralmente acontece na mesma noite, depois do dia de capacitação. Esse evento tem o objetivo de campanha para a captação de recursos para o fundo. Geralmente são convidados contadores, empresários, profissionais liberais, atores da administração pública, entre outros munícipes, a participarem dela. E também começamos no horário das 19 ou 20 horas. Dura aproximadamente 1 hora, no máximo 1h15, 1h20. Esses são alguns dos municípios onde eu tive a oportunidade de atuar, graças a Deus. Alguns deles voltei várias vezes. Já trabalhei vários assuntos, capacitação de conselheiros de direitos tutelares e algumas vezes da assistência social, elaboração de projetos, orçamento e fundo dos direitos da criança e do adolescente. Também já falamos em um ou outro sobre o fundo da assistência social, medidas socioeducativas. Também em alguns municípios trabalhamos o plano decenal de medidas socioeducativas, o plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, em alguns deles, motivação e de liderança, principalmente para aqueles que têm cargos públicos e estão trabalhando aí em alguns órgãos e departamentos ou secretarias, atendimento ao público no setor público e também dentro de alguns órgãos de atendimento, algumas entidades de atendimento. Autoestima, essa palestra foi interessante porque é uma palestra de autoestima, também tem sobre empregabilidade, sobre identificando e vencendo os fatores autolimitantes. São temas que nós abordamos em algumas palestras que são dirigidas aos beneficiários do CRAS, do CREAS, aquelas famílias cadastradas. Aqui tem alguns artigos que vocês vão poder encontrar no meu site, o eca-capacita.com.br. O ponto capacita é no Facebook. Esse aqui é o site, eca-capacita.com.br. Vocês vão encontrar alguns desses artigos e mais alguns. Podem enviar e-mail solicitando orçamento para nós realizarmos a capacitação em seu município para o prof.deonerio@eca-capacita.com.br ou para deonerio@gmail.com. Aqui também estão alguns telefones de contato, ao qual vocês poderão, utilizando o DDD 11, se contactar comigo. E cada um de nós está em algum ponto do sistema de garantia dos direitos. Todos nós estamos interagindo de alguma forma e somos interdependentes, de forma que todas as ações se dão transversalmente, seja na promoção, na defesa, na garantia ou controle dos direitos estabelecidos no ECA em prol das famílias, mais objetivamente das crianças e adolescentes. Obrigado, espero vê-los em breve. Acessem o site e baixem também o ECA atualizado que eu disponibilizo lá gratuitamente. É só acessar, preencher o cadastro,
seguir as instruções e abrir o ECA em PDF, podendo salvá-lo depois no seu micro, no seu tablet, no seu celular. Fiquem com Deus, até breve, se Deus quiser, aí mesmo em seu município, ou também a capacitação que vamos realizar via internet, webinário. Logo, logo vocês vão ficar sabendo e recebendo o link para a inscrição. Fiquem com Deus, até mais.